Pasta térmica não pode ser qualquer uma. Sim, existe diferença entre elas. Sim, você pode ter um ganho significativo com elas. E sim, eu vou te explicar tudo isso agora. Fala galera do Geek, eu sou o Goticose e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, também já viu falando que o assunto de hoje é sobre pasta térmica, um item extremamente importante durante a montagem e configuração do seu computador e também presente aí nas necessidades dos mais ousados do lado do console que querem abrir e trocar periodicamente a pasta térmica, o que realmente é altamente recomendável, como a gente vai falar também nesse vídeo. Mas assombroso é o tamanho das variedades que tem de pasta térmica no mercado e também assombroso as variedades de testes que não representam absolutamente nada e indicam e induz somente ao erro. A gente vai explicar aqui categoricamente para que serve cada pasta térmica e sim, você pode melhorar o seu desempenho ou não com a mesma pasta térmica que o seu amigo utilizou e ganhou ou não. Não existe somente variedade de pasta térmica e sim como você utiliza ela, com o que você está utilizando ela, da maneira que você faz para utilizar ela. O assunto é muito legal e é muito importante você ficar aí para expandir aí o seu conhecimento e conhecer de uma vez por todas de um material tão importante na hora do seu setup e que muita gente menospreza erroneamente. A gente vai falar sobre isso e eu sei que você vai gostar dessa explosão de conhecimentos que você vai ter. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e também compartilha. Ajuda o canal a crescer cada vez mais. Isso é muito importante, óbvio, é claro, é lógico, não esquece de se inscrever também. Se você tem console, você pode utilizar aí o desconto que a gente tem com o Game Center Paulista, o nosso parceiro de consoles no canal. Lá tem jogo, dispositivos, acessórios, tudo pro seu jogatina de console. Não é de console, é de PC e também que é um parceiro que te ajude. A gente tem o kinguin.net/br, jogos aí infindavelmente baratos e também você utilizando o código DETGEEK você ainda ganha mais 3% de desconto. Corre lá e faz a sua jogatina. Pasta térmica é um dos componentes mais importantes do seu setup, seja no PC, seja no console. A pasta térmica é importante porque ela é vital. Sem a pasta térmica, qualquer coisa que você coloque para refrigerar o seu sistema de gaming não vai adiantar absolutamente de nada. Isso porque a pasta térmica é responsável pela condução do calor do processador ou GPU para o seu sistema de cooling, ou seja, um hydrocooler, um air cooler ou um sistema de câmera a vapor do Xbox One X não serviriam de absolutamente nada. E sem a pasta térmica, seu equipamento, seja console ou PC, estaria torrado em questão de minutos, ou na melhor das hipóteses, desligado, porque o sistema de segurança de temperatura ia detectar que estava acima da média e iria derrubar aí a energia do equipamento. Enfim, você precisa sim se preocupar com a pasta térmica, você precisa trocar ela periodicamente e você precisa saber qual é a melhor pasta térmica para o seu sistema. Você não precisa gastar um horror, milhares de reais, mas também você não precisa economizar tanto com ela. Você tem que encontrar um meio fio e descobrir exatamente qual a pasta térmica adequada para o seu sistema, para o seu propósito. Lembrando que o uso para game em si, no PC ou no console, já é um uso constante. Mesmo que você não utilize artefatos de overclocking para amplificar o seu poder de maquinário, você fique sabendo que no modo normal você já está utilizando aí 100% das possibilidades do seu computador ou também do seu console. Ou seja, o uso para game, mesmo estando no modo normal sem overclock, já é um uso alto. Então você não deve nunca nivelar a sua pasta térmica por baixo. Nivele ela por médio e por alto. E fique você sabendo que tem até o Extreme, utilizado aí para overclocks de nitrogênio, enfim, existe uma possibilidade de coisas que você pode fazer. Mas tudo começa quando você descobre qual a diferença básica da pasta térmica. E a diferença principal entre elas são os elementos que elas são criadas. Categoricamente a gente pode citar três aqui, existem alguns mais, mas os principais são silício, cerâmica e metais. O silício não é mais utilizado na pasta térmica, ele está sendo utilizado muito mais em espuma térmica, aquelas espumas presentes, por exemplo, em memórias ao lado da GPU ou até mesmo na placa-mãe. Você pode usar a espuma térmica com
junto com o backplate da sua GPU e transformarem o backplate numa coisa mais útil do que beleza. Enfim, isso é assunto para um próximo vídeo. A cerâmica ainda hoje está presente nas pastas térmicas e ela pode ser usada dependendo do tipo de usabilidade que você quer ter no seu equipamento. Metais aí, como todo mundo deve saber, se não sabe, deveria, são os dos principais condutores de calor. Alguns metais são até os dos principais condutores elétricos. Para que você tenha aí ênfase e base científica em cima disso, você pode ver uma tabela aí de materiais. Isso explica muito porque de um tempo para trás ficou muito famoso as marcas que utilizam o princípio ativo de prata na sua composição para transmitir o calor. Isso o marketing falou para você e você espera que, como o princípio ativo é prata e a prata conduz melhor o calor que qualquer outro metal, então você tem uma pasta térmica com melhor condução de calor. Em teoria sim, talvez na prática não. Calma que a gente já vai explicar. Outros materiais que são utilizados na pasta térmica é silicone para dar a viscosidade da pasta e a aderência entre os equipamentos. Existe até pasta térmicas líquidas. Essa você tem que ficar muito atento, porque como você vai ver, elas têm um coeficiente de condutividade altíssimo e seriam ideais se elas não fossem extremamente difíceis e perigosas de aplicar no equipamento. Calma aí que a gente já vai falar sobre isso. Eu acabei de falar de condutividade térmica, coeficiente de condutividade térmica. Essa é a medição utilizada para você descobrir a principal diferença da sua pasta térmica. A gente falou dos materiais, mas exatamente isso. Foque no coeficiente de condutividade térmica. E não confunda condutividade com condutibilidade. Condutibilidade termina com bilidade, a habilidade de conduzir. Condutividade termina com atividade, a atividade de conduzir. Então a pasta térmica representa uma condutibilidade, ou seja, ela tem a habilidade de fazer a condutividade melhor do que qualquer outro material para o seu processador. Tá muito louco isso, mas vamos um pouco pra prática, porque você tá ficando muito teórico e não, você não precisa fazer nenhum cálculo matemático ou físico extraordinário para conseguir determinar qual a melhor pasta térmica. Mas você poderia, se você tivesse prestado atenção na sua aula sobre lei de Führer, de física, que você deve ter tido e esqueceu como é. Se você utilizasse a lei de Führer, você poderia matematicamente descobrir qual é a melhor pasta térmica. Mas como você não aprendeu, a gente vai fazer de outra maneira. E esquece isso, porque se a gente for explicar a lei de Führer, a gente vai ter que fazer um vídeo de vestibular, e isso não é o propósito mesmo, não é? Ok, sem cálculos você pode descobrir o coeficiente de condutividade da sua pasta térmica vendo simplesmente na descrição do produto, seja na embalagem, seja no site. Se isso não estiver exposto e não estiver dizendo qual é, não compre, absolutamente não compre a sua pasta térmica. Ela pode ser um produto feito até mesmo em casa, então corra disso. Para que você tenha uma referência, independente de qualquer usabilidade que você vai ter, inicie a partir do 7 ou 8. É o mínimo necessário para o sistema gaming aí apresentar aí um resultado significante através da pasta térmica. Abaixo disso, você só está fazendo a condução mediana. Você pode estar retendo o resultado, mas não é um resultado de ganho, é um resultado normalizado. Para que você tenha melhor experiência, a gente recomenda sim que você utilize de 7 para cima, seja PC ou seja console, mas você deve estar perguntando em que momento você deve aumentar o coeficiente. Bom, em primeiro lugar, não existe uma regra, não existe uma pasta de entrada, uma pasta mainstream ou uma pasta high-end. Existe pastas térmicas com coeficiente de condutividade e ponto. O que você deve entender é qual é a utilidade que você vai ter e quais são os componentes que você tem em volta dessa pasta. Por exemplo, se você é da família de entusiastas e tem um equipamento high-end com um sistema de hidrocooling, provavelmente você deve utilizar uma pasta com condutividade 10 para cima. Se você for um overclock, utilize de 12 para cima. Para quê? Para que você possa extrair o máximo dos seus equipamentos que você comprou. Não adianta você comprar uma pasta muito boa e ter um box padrão, por exemplo, um sistema de cooling padrão. Pouca coisa a pasta vai fazer por você. Do mesmo modo, ao contrário, não adianta você comprar um equipamento de resfriamento profissional de hidrocooling e você ter uma pasta com baixo coeficiente. Pouca coisa também ela vai ajudar no seu sistema de cooling, e você vai ter uma melhora, mas não é a melhora máxima que você poderia ter. Então você tem que ter a sensibilidade de fazer a junção da melhor pasta com o melhor equipamento que você tem, e aí entra o coeficiente aí que você deve utilizar no seu dispositivo. Uma coisa também que você tem em mente é que a mesma pasta térmica pode ter variações de temperaturas em vários equipamentos. Isso justifica bastante análise que existe sobre marcas que indicam que é melhor ou pior, e cada análise fala de uma marca específica, ou que uma
uma pasta térmica que você adquiriu não esteja dando a mesma qualidade de performance de um amigo que adquiriu a mesma pasta. Isso porque vocês possuem talvez hardwares diferentes, não necessariamente o hardware em si, mas talvez o dissipador diferente. Fique você sabendo que existe uma gama de variáveis que influenciam na performance da sua pasta. O tamanho do contato do dissipador com o processador, a pressão envolvida entre o dissipador e o processador, ou até mesmo o tipo de processador que você tem e o tipo de dissipador que você usa. A gente pode dar uma referência aqui como exemplo, os dissipadores que usam heat pipes, ou seja, aqueles canos de cobre que conduzem o calor. O marketing das empresas dizem que aquilo é muito bom, só que existe um detalhe nos heat pipes que não é falado. Aqueles que não tem a parte lisa embaixo, ou seja, que o cano encosta direto no processador, pode ser que o cano não esteja diretamente ligado ao heat speeder do processador. Afinal de contas, o que é isso? Calma. O heat speeder é a plaquinha dentro da tampa do processador. É ele o primeiro caminho de dissipação. Então, o chip do processador transfere o calor para o heat speeder, que transfere o calor para cima. E ele não está impregnado na totalidade da tampa, é num pedaço específico. Portanto, se o seu head pipe, seu cano de cobre, não passa em cima do heat speeder, isso quer dizer que a condutividade do calor não está sendo efetivamente performática, e a sua pasta térmica não tem nada a ver com isso. Isso é simplesmente um exemplo. A gente não está falando que os dissipadores com heat piper são menos eficazes do que os outros. A gente está falando que isso é uma problemática que pode acontecer. Ou seja, a gente está informando para você que existem variações na maneira que você utiliza a pasta e os equipamentos que você utiliza ela em volta. Portanto, os testes e as pessoas que usam podem ter variações drásticas de 5 a 10 graus com a mesma pasta térmica. E essa é a confusão que generaliza aí na internet. Outras coisas que os testes de pasta térmica não apontam é a rotação do cooler na hora que estão fazendo a medição. Isso é muito importante. No geral, você deve utilizar o coeficiente de acordo com o seu equipamento. Quanto mais vazão de calor o seu equipamento consegue enviar, maior é o coeficiente da pasta térmica. Quanto menor ele consegue, menor o coeficiente. São as métricas que você precisa ter para definir o melhor coeficiente para o seu dispositivo. Outra coisa que tem que se levar em consideração é a usabilidade da pasta. Existem pastas térmicas líquidas. Essas são usadas por profissionais. Por que é uma pasta para profissionais? Ela tem alguma coisa além do que os outros? Ela participa de competições? Não. Ela é uma pasta que ela é muito difícil de ser aplicada, porque ela é líquida. Ela pode vazar em volta. Ela tem que ter a quantidade correta. E só um profissional com tempo de uso e experiência consegue delimitar qual é a melhor quantidade de pasta líquida para determinado equipamento com determinado dissipador. Afinal de contas, a palavra profissional não se deriva de pessoas que leem artigos da internet. São pessoas que têm tempo de experiência sobre aquilo. E isso realmente é uma coisa que é com tempo de experiência que você define a quantidade correta de pasta térmica para cada dispositivo. Agora, voltando às nossas pastas térmicas normais e sólidas, as mais viscosas, a gente também tem algumas dicas para dar de acordo com a aplicação que você faz. Existe também muita confusão em relação a isso. Existem locais que falam que você tem que colocar uma gota no meio, existem locais que falam que você tem que colocar uma reta no meio do processador, que você faz um X, que você faz um quadrado, que você faz uma série de pontinhos e você pressiona, enfim. Qual é a melhor maneira de você espalhar a sua pasta térmica? A primeira coisa que você tem que ter em mente é onde está o heat speeder do seu processador. Lembra que eu falei que não é todo ponto da tampa metálica do processador que transfere calor. Então, principalmente no ponto central, você deve aí colocar uma quantidade suficiente para que tenha a ligação. Outra coisa também é uma dica que a gente dá: verifique o tamanho do seu dissipador. Não necessariamente um dissipador ocupa todo o espaço do processador. Se ele for um dissipador, por exemplo, com uma saída redonda, ele só vai ocupar o centro do seu processador. Não há necessidade alguma de você espalhar a pasta por todo o processador. Uma coisa que a gente não indica, e não faça isso, é pegar a pasta e espalhar como se fosse manteiga. Isso não é legal e isso pode causar um outro problema, que é o quê? Colocar a pasta em componentes que não deveriam receber a pasta. Existe também pastas, principalmente as que têm um elemento metálico como princípio ativo, que elas conduzem, além do calor, eletricidade. Portanto, se você colocar a pasta do lado de alguma solda da sua placa, ela vai conduzir a eletricidade de um ponto a outro que não deveria e vai provocar aí uma queima de um circuito ou danificar o seu equipamento. Tudo isso porque você colocou demais a pasta térmica. Não precisa colocar em abundância. O que a gente sugere aqui
como dica, pode ser que para você tenha, dependendo do seu equipamento, seja um pouco diferente. O que eu sempre utilizo é uma gotinha central, de forma que quando eu pressiono o dissipador, ela se descentraliza. Outra coisa que você tem que ter em mente, uma dica legal, é que a pasta térmica, ela tem um tempo de cura. Não é todas que precisam, não necessariamente na hora que você trocou a pasta térmica, você vai ter o resultado máximo dela. Por exemplo, a Arctic Silver 5, o fabricante indica que é 200 horas de cura, ou seja, 200 horas depois que você aplicou a pasta e usou, que você vai ver realmente qual é o coeficiente correto que ela vai apresentar no seu sistema. Então você tem que ficar ligado em todas essas informações para escolher a pasta melhor para você. E lembrando, mais uma vez, se você quiser saber exatamente a medida aí que você deve utilizar de pasta térmica e qual material, qual dissipador que você deve utilizar, então você volta aí para seus livros de física e dá uma estudada sobre a lei de Fehler. Ou seja, você não vai fazer isso, mas tudo bem. E esse assunto pode ser amplificado. Se você está bem curioso, faz uma pesquisa bem aprofundada na internet, usa como princípio ativo o que a gente te falou e verifica como é que se comporta pastas térmicas em diferentes sistemas de refrigeração. Por exemplo, air cooler, nitrogênio ou liquid cooler. Liquid cooler com 2 fãs de radiador, com 3 fãs, enfim, existem vários sistemas aí. Dá uma aprofundada, você vai começar a entender esse mundo de pasta térmica e entender melhor. Lembra do que eu falei? O uso profissional, a experiência, então a tentativa e erro é válida, só não coloca ele em volta da borda, senão você vai foder toda a sua placa. Se você gostou desse vídeo, desmistificou tudo o que você queria saber sobre pasta térmica, definiu que pasta térmica não é tudo igual e que a branca raiz não é boa, é que só ficou na década de 80 e 90, deixa o seu like aqui embaixo, participe do nosso grupo de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, os links estão na descrição. Participe também do space.wiki.com.br, nosso fórum dedicado a dúvidas, inclusive sobre temperaturas aí e pasta térmica. Eu sou o Goticose, tô um pouquinho mais frio agora que eu transferi meu calor e até a próxima.